Lição 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. Textuário. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Leitura diária. Segunda Reis 9:17. Atalaias são vigias colocados sobre muros e ou torres da cidade. Terça, 2 Reis 9:20. Os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Quarta, Isaías 52, 7 e 8. Atalaias são profetas que anunciam as boas novas. Quinta, Jeremias 6:17. Os atalaias anunciam advertências e juízos. Sexta, Ezequiel 33, 2 a 6. Os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. Sábado, segundo Crônicas 20 e 24. O termo atalaia se refere à própria torre de observação. Leitura bíblica em classe. Ezequiel 3, 16 a 21 e 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Tópico 1. Sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 a 24, a segunda, capítulos 25 a 32 e a terceira, capítulos 33 a 48. Ponto 1. Primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, Ezequiel 1, de 1 a 3, quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos, Ezequiel 7, 2 a 4, contra a prostituição e idolatria do povo, Ezequiel 8, 15. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá, e aos sacerdotes, Ezequiel 7, 26 e 27, Ezequiel 13, de 2 a 4, e 22, 26, 27 e 31. Ponto 2, segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, Ezequiel 25 a 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Êxodo 19:5, Salmo 24:1, Apocalipse 4:11. Ponto 3, terceira parte. Começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33:21.
Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Ezequiel 36, 25 a 27, 37, 14 e Zacarias 12, 10. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão, Ezequiel 40 a 48. Tópico 2. Sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Ponto 1. Identidade. Seu nome hebraico é Ezequiel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ezequiel 12, 4 a 7. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Ezequiel 8, 1 e 21. E iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Ezequiel 1, 1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Ponto 2. Procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, Ezequiel 1:3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Segundo Reis 24, 10 a 17. Daniel estava também entre eles. Daniel 1, 3 a 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Ezequiel 3:11, Daniel servia na corte de Nabucodonosor, Daniel 1, 19 a 21, e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém, Jeremias 25:1, 26:1 e 27:1. Tópico 3. Sobre o atalaia. Ponto 1. Atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe, at-talat, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 e 2 Reis 9, 17 a 20 e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, Ezequiel 33, 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ponto 2. O fim dos 7 dias, verso 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel 1, 28, 3, 14. Ponto 3. A expressão Filho do Homem, verso 17a. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do Homem, verso 17a. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos a partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem, Romanos 1, de 1 a 4.
Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Romanos 5, 12 a 21. Ponto 4. O atalaia sobre a casa de Israel, verso 17b. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3:7. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ezequiel 2, 3 a 7. Ele não esperava resultado de sua pregação. Ezequiel 3:11. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2:5. Tópico 4. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Ponto 1. A responsabilidade do cristão, verso 18. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Verso 18, Ezequiel 33:8. Escreveu o apóstolo Paulo: E ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque, se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Verso 20, Ezequiel 33:13, conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24:13, João 17:12, 2 Pedro 2, 20 a 22. Ponto 2. A responsabilidade do ímpio, versos 19 e 27. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Atos 18:6, 20, 26 e 27. Deus disse a Ezequiel: Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Verso 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Em passagens paralelas, Marcos 7:16, Lucas 14:35, e em Apocalipse 13:9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Verso 27a. Ponto 3. A extensão da nossa responsabilidade, verso 20. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. 1 Coríntios 12, 25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas 15, 4 a 6. Conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. 2, 5 a 7. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém.